pessoal, estamos aqui em mais um bloco cuidando da responsabilidade civil. Vejam comigo que fechamos lá o bloco anterior cuidando das espécies de dano. Nós vimos, então, que existe o dano material e o dano moral. Pois bem, quando falamos de dano material, o dano material ele vai se manifestar classicamente aí por meio do chamado dano emergente e por meio do lucro cessante, dano emergente e lucro cessante. Então, dano emergente e lucro cessante é tudo espécie de dano material, tá? O dano emergente e o lucro cessante. Conceito de dano emergente de lucro cessante está no Código Civil, lá no artigo 402. Então, Código Civil, artigo 402. Quando o artigo 402 nos informa que dano emergente é aquilo que a vítima efetivamente perdeu e lucro cessante, aquilo que ela razoavelmente deixou de ganhar. Então, quando a gente pega, por exemplo, um acidente que aconteceu com um taxista e o carro dele ficou na oficina durante um mês, é claro que o conserto do carro representa o dano emergente que ele sofreu, não é mesmo? Mas aquele um mês que ele ficou sem trabalhar vão representar os lucros cessantes, não é mesmo? Tudo espécie de dano material. Para a doutrina majoritária, na pós-modernidade, chega uma terceira espécie de dano material, que é a chamada perda de uma chance. Então, a perda de uma chance, para a parte da doutrina que é espécie, sim, de dano material, a perda de uma chance ela vai se quedar a meio caminho do dano emergente e do lucro cessante. Se você quiser ter um conceito de perda de uma chance aí no cadernão, você pode anotar o seguinte: a perda de uma chance se traduz na perda de uma oportunidade séria e real. A perda de uma chance se traduz na perda de uma oportunidade séria e real. Perda de uma oportunidade séria e real. Ponto. Um exemplo comumente mencionado pela doutrina é aquele em que o sujeito está fazendo concurso, está passando por várias etapas ali probatórias. Na primeira ele passa com muito sucesso, dentre os primeiros classificados, aí ele vai para a segunda fase, também indo muito bem na classificação, e aí ele vai para a terceira etapa, para a terceira fase do concurso, terceira e última fase. Aí ele pega um ônibus, e aí o que acontece? Acontece um acidente com aquele ônibus e ele não consegue chegar para fazer a prova. Veja comigo que não havia certeza de que ele seria aprovado neste concurso, correto? Entretanto, não há dúvida de que ele perdeu uma oportunidade. Ele perdeu uma oportunidade séria, real, de mudar a vida dele. Isso, atualmente, se traduz numa manifestação de dano, e isso enseja a devida indenização também. Bom, se você já entendeu isso aí, vem comigo para o dano moral. Quando a gente fala em dano moral, um conceito bem simples, para você já logo entender a ideia de dano moral, você vai anotar o seguinte, que o dano moral ocorre quando há ofensa aos direitos da personalidade de uma pessoa. Então, o dano moral ocorre quando há ofensa aos direitos da personalidade de uma pessoa, aos direitos da personalidade de uma pessoa. Quando a gente fala em direito da personalidade, vamos nos lembrar aí, são aqueles direitos aos nossos atributos fundamentais, como o direito à honra, à imagem, à intimidade, à privacidade. Isso tudo é direito da personalidade. Então, se lhe atingirem a honra, a imagem, a privacidade, você pode reclamar, porque, na verdade, você sofreu um dano. Esse dano é chamado de dano moral. Vale lembrar, então, se eu já sei que o dano moral ocorre quando há ofensa aos direitos da personalidade, vale lembrar que o dano moral ele pode se manifestar em 3 planos. Então, anote no cadernão que o dano moral pode se manifestar em 3 planos. Quais são os 3 planos? Primeiro, plano físico. É isso mesmo. O dano moral pode se manifestar no plano físico.
Quando, por exemplo, batem no carro de uma pessoa e machuca o corpo daquela pessoa, atinge a integridade física daquela pessoa, houve um dano moral que se manifestou no plano físico. Mas é possível que o dano moral se manifeste no plano psíquico, que é quando a pessoa, em virtude do comportamento da outra, ela fica com algum problema psicológico. Por exemplo, depois que mataram o filho daquele sujeito, ele enlouqueceu. Ele ficou com um problema psicológico, não sem razão. Vejam que houve um dano moral que se manifestou no plano psíquico. E ainda existe o dano moral que se manifesta no próprio plano moral. E é aqui, quando eu falo de dano moral se manifestando no plano moral, é que eu enxergo a mágoa, a tristeza, a dor experimentada pela vítima. Então veja comigo que, embora o dano moral se chame dano moral, ele não se reduz ao plano moral. O dano moral pode se manifestar em 3 planos: no plano físico, psíquico e no plano moral. Mas onde que eu vou chegar com vocês? Se eu entendi que existe o plano físico, eu vou te contar aqui. Quando há uma ofensa ao plano físico da pessoa, aí a gente dá um nome específico para esse dano. Sabe como é que a gente vai chamar esse dano? De dano estético. Dano estético. Então, o que é o dano estético? O dano estético ele ocorre quando há uma ofensa ao plano físico. É aquilo que os tribunais chamam de enfeiamento ou afeiamento que a vítima sofreu. Então, por exemplo, o sujeito ficou com uma cicatriz na face enorme. Ele sofreu um dano estético. A pergunta é, vamos falar de cumulação de danos. E a pergunta é, olha aqui para o quadro, será que é possível a pessoa pleitear aí uma indenização por dano material cumulada com uma reparação por dano moral? Será que é possível? Resposta, claro que sim. Então anote essa informação no cadernão. É possível cumular dano material com dano moral. É possível cumular dano material com dano moral. Isso já é aceito no nosso país há muitos anos, inclusive foi consagrado numa súmula. Anote o número da súmula. Súmula 37 do STJ. Súmula 37 do STJ. Então, é possível cumular dano material com dano moral. Súmula 37 do STJ. Mas a pergunta agora é outra. Se estamos falando de cumulação de danos, seria possível cumular o dano moral com o chamado dano estético? É possível cumular o dano moral com o dano estético? Resposta, anote no cadernão, é possível sim. Então anote, é possível cumular o dano moral com o dano estético. É possível cumular o dano moral com dano estético. Isso está numa súmula também. É a súmula 387, súmula 387 do STJ. Súmula 387 do STJ. Bom, aqui a gente fecha a análise do segundo elemento que compõe a noção de responsabilidade civil subjetiva, que é exatamente o dano. Mas aí a gente pode alcançar o terceiro e último elemento, que compõe a noção de responsabilidade subjetiva. E qual que é o terceiro e último elemento? É exatamente o nexo causal. Então, coloca aí no cadernão, número 3, nexo causal. E sabe por que a gente deixa o nexo causal por último? Porque o nexo causal é aquele elemento que vai ligar o primeiro ao segundo. Anota lá no cadernão. Nexo causal é a relação, nexo causal, é a relação de causa e efeito, nexo causal, é a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. Nexo causal, repito, é a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. Muito bem, pessoal, o nexo causal ele também não poderá faltar. Se no caso concreto
a gente afastar, se a gente vier a afastar o nexo causal, a gente afastará a própria responsabilidade civil. Então, onde que eu vou chegar com vocês? É que, entretanto, existem as chamadas excludentes do nexo causal. Então, anote no cadernão, excludentes do nexo causal. E no que você anotou excludentes do nexo causal, você já vai, na sequência, anotar que, quando há uma excludente do nexo causal, há um afastamento da responsabilidade civil. Então, quando há uma excludente do nexo causal ali, no caso concreto, a gente afasta a própria responsabilidade civil. E daí que o pretenso agente nada terá que pagar, ele não tem responsabilidade civil. Você deve memorizar comigo quais são as excludentes do nexo causal. Vamos lá? São 3 as excludentes do nexo causal. Tome nota. Primeira excludente do nexo causal. Caso fortuito ou força maior. Primeiro excludente do nexo causal é o caso fortuito, a força maior. Vejam que, embora o direito penal apresente uma diferença entre essas duas expressões, caso fortuito ou força maior, o direito civil não as diferencia. Para o direito civil, são expressões sinônimas. E o conceito de caso fortuito ou força maior, nem precisa anotar, só anote o número do artigo. O conceito para o caso fortuito e para a força maior, que para o direito civil são expressões sinônimas, o conceito é o mesmo que está no artigo 393, parágrafo único. Artigo 393, parágrafo único. Quando esse parágrafo único do 393 nos informa que caso fortuito ou força maior é o evento necessário cujos efeitos não se pode impedir. Então, é o evento necessário cujos efeitos não se pode impedir. Então, vou te contar. Geralmente, os exemplos de caso fortuito ou força maior se atrelam a fenômenos da natureza. Veja o exemplo que eu vou te dar aqui. O cara estava parado no sinal com o carro dele, de repente começa a chover, chuva muito forte, de repente a água sobe muito rápido e a água empurra o carro do sujeito no carro da frente e acaba atingindo a traseira do carro da frente. O motorista do carro da frente ajuiza a ação contra o motorista do carro de trás. E o que o motorista do carro de trás deve alegar? Ele deve alegar que ele não tem responsabilidade civil. Por que ele não tem responsabilidade civil? Porque ele tem em mãos ali uma excludente do nexo causal. Se ele tem uma excludente do nexo causal, que é exatamente o caso fortuito, a força maior que se operou naquele momento, se ele tem uma excludente no nexo causal, ele não tem a própria responsabilidade civil, ele nada terá que pagar. Essa é a primeira excludente, caso fortuito ou força maior. A segunda excludente, anota no cadernão, é a chamada culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. Aí você vai grifar a palavra exclusiva, ok? Culpa exclusiva da vítima. Aqui nem precisa anotar nada, porque isso aqui é autoexplicativo. Culpa exclusiva da vítima. Aqui o que há é aquela situação em que houve aquele evento danoso, mas por quê? Por culpa exclusiva só da vítima. Essa é a ideia. Pode acontecer? Pode. Pega um exemplo aqui comigo. Imagine que o motorista do carro atropelou uma pessoa, mas em que circunstância? Ele estava dentro da velocidade regulamentar, conforme as leis de trânsito. De repente, uma pessoa tentando suicídio pulou na frente do carro dele. É lógico, ele não conseguiu parar, atropelou aquela pessoa morreu. A mãe daquela pessoa ajuizou uma ação. A mãe do pedestre ajuizou uma ação contra o motorista. O motorista se defendeu e nada teve que pagar. Por quê? Porque ele aventou, naquele caso concreto, a culpa exclusiva da vítima, que é uma excludente do nexo causal, o que afastou a sua responsabilidade civil. Cuidado para não confundir, já vi isso em prova da OAB. Não confunda a culpa exclusiva da vítima, que é excludente do nexo causal e afasta a responsabilidade civil, com a chamada culpa concorrente, ou culpa recíproca, que a gente estudou no bloco anterior. Na culpa concorrente ou recíproca,
Não é que haja o afastamento da responsabilidade do agente. O agente continua com responsabilidade, só que ele tem que pagar menos. O exemplo foi, o motorista estava em alta velocidade e atropelou um sujeito que atravessou no lugar impróprio. Percebam bem que, nesse caso, é culpa concorrente. Culpa concorrente não é excludente do nexo causal. O que é excludente do nexo causal é a culpa exclusiva da vítima. Ok? Por fim, a terceira e última excludente do nexo causal é aquilo que a gente chama de culpa de terceiro. Culpa de terceiro. Aqui nós temos aquela situação em que o sujeito está parado no sinal, devidamente, esperando o semáforo abrir, e, de repente, ele vê pelo retrovisor um caminhão crescendo, e aquele caminhão sem freio bate na traseira dele, empurra o carro dele para cima da calçada, e ele acaba atropelando uma pessoa. Na verdade, não foi ele que atropelou, na verdade, ele foi um mero instrumento para a causação do evento danoso. Então, na verdade, houve culpa de um terceiro. Imagine que a vítima, o sujeito que foi atropelado, ajuize uma ação contra o motorista do carro. Ele vai se defender. O que ele vai alegar? Olha, isso aconteceu. Mas eu não tenho responsabilidade civil. Por quê? Eu tenho uma excludente do nexo causal. Isso aconteceu por culpa de um terceiro. Então, se foi por culpa de um terceiro, o terceiro é que deve ser responsabilizado por conta desse evento danoso. Aliás, eu também fui vítima, eu também quero ser indenizado. Então, guarda comigo, as três excludentes do nexo causal, portanto, geram um afastamento da responsabilidade civil, são caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima e culpa de terceiro. Não confunda as excludentes do nexo causal com as excludentes de ilicitude, que a gente estudou também aí anteriormente. Bom, conferido isso, já conhecemos os três elementos que compõem a responsabilidade civil subjetiva. Nesse mote, a gente pode partir para a análise da responsabilidade civil objetiva. E eu já havia, na introdução aqui de responsabilidade civil, contado para vocês que a responsabilidade civil objetiva é aquela que é independente de culpa, não é mesmo? E a responsabilidade civil objetiva, ela chega excepcionalmente no nosso país para algumas situações em que a vítima vai se quedar numa situação de muito conforto, de muita tranquilidade. Por quê? Porque a vítima, naquele caso concreto, ela não tem que provar a culpa do agente para ganhar a ação. Nesses casos, quando há uma situação assim, a gente diz que há um caso de responsabilidade objetiva. A pergunta é, quais são as situações de responsabilidade objetiva no nosso ordenamento? Quais são as fontes? São três as fontes. Anota no cadernão. A primeira fonte é a prática de atividade de risco. A prática de atividade de risco. De acordo com o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, quando uma pessoa, ao praticar uma atividade de risco, se essa pessoa causar dano a outra, esse sujeito, o agente, tem uma responsabilidade. Essa responsabilidade é objetiva. Ah, professora, mas o que é atividade de risco? Quem irá avaliar, no caso concreto, se aquilo se traduzia numa atividade de risco ou não, é só o juiz do caso concreto. Você não vai encontrar nenhum artigo do Código Civil que te conte quais são as atividades de risco. Então, é o juiz do caso concreto que vai ter que falar, isso é atividade de risco, ou então isso não é atividade de risco. Se o juiz disser que é atividade de risco, evidentemente, o juiz irá impor àquela pessoa uma responsabilidade objetiva, independente de culpa. Entretanto, o juiz pode ir por um outro caminho. O juiz pode falar, não, isso não configura atividade de risco. Conclua comigo. Se o juiz disser que aquilo ali não configura atividade de risco, não é que o sujeito não terá responsabilidade. Ele não terá responsabilidade objetiva. Se ele não tem responsabilidade objetiva, a gente cai na vala comum, na regra geral. E qual que é a regra geral? É a responsabilidade subjetiva. Então, se num caso concreto, no bojo de um processo, o juiz vira e fala o seguinte, olha, isso que o agente estava fazendo não se traduzia em atividade de risco. Não é que o juiz está dizendo que aquele cara não tem responsabilidade.
O juiz está dizendo que ele não tem responsabilidade objetiva. Aí nós vamos cair na vala comum, aquele processo continua, só que a vítima terá o ônus de provar a culpa do agente para ganhar a ação. Percebeu? Então, quando não for caso de responsabilidade objetiva, eu caio na vala comum. A vala comum é a responsabilidade subjetiva. Tudo bem. Então, a primeira fonte é a prática de uma atividade de risco. Entretanto, é possível que a responsabilidade civil objetiva decorra de lei. Isso está no mesmo já mencionado parágrafo único do 927. Como assim, pessoal? Explico para vocês. É possível que uma pessoa tenha responsabilidade objetiva não porque ela estava praticando uma atividade de risco, mas sim porque chegou uma lei e falou: eu quero que esse sujeito tenha uma responsabilidade objetiva. É possível isso? É. Vou dar um exemplo. Se eu compro um forno micro-ondas numa loja, levo para minha casa, ligo na tomada, e esse forno micro-ondas explode na minha cara, o fornecedor tem uma responsabilidade. E é uma responsabilidade objetiva, por imposição dessa lei chamada Código de Defesa do Consumidor. Então, percebam que, neste caso, há a imposição de responsabilidade objetiva em virtude de lei. Mas a lei que nos interessa aqui para a nossa aula de direito civil, evidentemente, é essa lei chamada Código Civil. E dentro do Código Civil, eu quero saber quais são as situações que essa lei chamada Código Civil impõe de responsabilidade objetiva. É neste momento que eu me deparo com o estudo de dois pontos importantes. Quais são eles? Primeiro, a chamada responsabilidade por fato de terceiro, também chamada de responsabilidade por fato de outrem, e a responsabilidade por fato de coisa. Responsabilidade por fato de coisa. Como assim, professora? Eu não estou entendendo. Você vai entender agora. Olha só o que eu vou te contar. Anotou isso aí? Responsabilidade por fato de terceiro, também chamada de responsabilidade por fato de outrem, e responsabilidade por fato de coisa. O que é isso? Eu te explico. Veja. A regra no nosso ordenamento é que nós somos responsáveis apenas pelos nossos atos. Porém, excepcionalmente, pode ser que eu seja responsável por um fato de um terceiro. Ou então, excepcionalmente, pode ser que eu seja responsável por um fato de uma coisa. Nesses casos em que eu serei ali responsabilizada por um fato de um terceiro ou por um fato de uma coisa, em todas essas situações, eu estou te contando, há caso de responsabilidade objetiva, independente de culpa, por imposição de lei. Que lei que é essa? Código Civil, já já vou te mostrar os artigos. Então, veja, como é que foi mesmo o raciocínio? A regra é que eu vou pagar apenas por aquilo de errado que eu fizer. Mas, excepcionalmente, pode ser que eu tenha que pagar por algo de errado que um terceiro faça, ou que uma coisa faça. E nesses casos em que eu respondo por um fato de um terceiro ou por um fato de uma coisa, são hipóteses em que eu respondo independentemente de culpa. São hipóteses de responsabilidade objetiva. Bom, quais são essas situações? Você vai anotar no cadernão. As hipóteses de responsabilidade por fato de terceiro estão no artigo 932. Então, o artigo 932, depois você vai conferi-lo aí com calma, ele traz lá, o pai paga pelo dano causado pelo seu filho menor. O tutor paga pelo tutelado, curador pelo curatelado, empregador pelo empregado. São todas hipóteses em que uma outra pessoa que causou dano, mas é você que paga. E você paga, meu amigo, nem adianta você querer discutir culpa. Ah, mas eu eduquei muito bem meu filho, então não tem culpa. Não, você vai pagar porque a sua responsabilidade é independente de culpa. Percebeu? Essa ideia de que a responsabilidade por fato de terceiro é independente de culpa é corroborada, confirmada no artigo 933, no artigo seguinte aí. O artigo 933 é que diz, olha, aquela galera toda do 932 tem responsabilidade objetiva, independente de culpa. Mas aí a pergunta é, professora, beleza, o empregador
pagou pelo dano causado pelo seu empregado, ótimo. Mas depois que ele paga, será que ele pode se voltar contra o empregado? Será que pode? Pode sim. Está no artigo 934. Mas cuidado. Cuidado com a exceção que tem nesse 934. Porque ele vai te dizer que aquele que pagou pode se voltar contra o causador do dano, sim. Salvo em se tratando de incapaz. Vou te contar uma situação aqui. Imagine que o filho daquele sujeito, de 10 anos de idade, tenha pego uma pedra e atirado na vidraça da vizinha. A vizinha cobrou do pai. O pai tem responsabilidade objetiva e pagou. Será que depois o pai pode se voltar contra o filho? Não pode. Ok? Então, em relação aos incapazes, esse direito de regresso aí não existe. Ótimo? Beleza, vem cá mais comigo. Se eu já entendi as hipóteses de responsabilidade por fato de terceiro, ainda existem as situações de responsabilidade por fato de coisa. E as situações de responsabilidade por fato de coisa, depois você vai conferir todas elas com muita calma, são 3 situações que estão em 3 importantes artigos aí do Código Civil. É o 936, 937 e o 938. Todos merecem a nossa leitura com calma. 936, 937 e 938. Sem dúvida, todos muito recorrentes em exame da OAB, mas eu quero me lembrar aqui, quero ler junto com vocês o 936, porque ele cuida do dano causado pelo animal. De acordo com o artigo 936, o dono ou detentor do animal, ele tem uma responsabilidade objetiva causada pelo seu animal. Então, a responsabilidade do dono ou detentor do animal é uma responsabilidade objetiva. Só que esse artigo 936, ele traz aí 2 argumentos favoráveis ao dono ou detentor do animal. É que o dono ou detentor do animal somente não terá que indenizar se conseguir provar ali culpa da vítima ou força maior. Então, perceba que aquela assertiva que já apareceu em prova de OAB, que diz o seguinte: o dono ou detentor do animal sempre ressarcirá pelo dano causado pelo seu animal, é falsa, não é sempre, não. Quando você pega o 937 e o 938, ele traz situações de coisas que caem de prédios, que vai merecer a nossa leitura com calma aí em casa. Muito bem, mas vejam bem que de onde mesmo decorre a responsabilidade objetiva? Essa responsabilidade objetiva, que é independente de culpa, ela nasce da prática de uma atividade de risco ou por imposição de lei. Mas aí eu vou te contar uma terceira fonte da responsabilidade objetiva, que é exatamente o abuso de direito. Abuso de direito, que está previsto aí no Código Civil, no artigo 187. Abuso de direito está no Código Civil, no artigo 187. Primeira coisa que você guarda comigo, se pintar na prova abuso de direito, você já sabe, quem age em abuso de direito tem responsabilidade objetiva, independente de culpa. Mas o que é o abuso de direito? Vou te contar, pode anotar. O abuso de direito ocorre quando uma pessoa, ao exercitar um determinado direito, então o abuso de direito ocorre quando uma pessoa, ao exercitar um determinado direito, extrapola a determinados limites. Então, veja comigo. Você abusa de um direito quando, em princípio, você tem aquele direito. Só que você, ao exercitar aquele direito, você extrapola determinados limites. Veja um exemplo. Eu tenho o direito de ouvir música dentro da minha casa. Mas se eu for ouvir a música no volume máximo, de madrugada, de segunda para terça-feira, isso deixa de ser um mero exercício de um direito para virar um abuso de direito. E, nesse caso, o meu vizinho que é prejudicado, com esse meu abuso de direito, ele pode ajuizar uma ação contra a minha pessoa. E, melhor, o meu vizinho está numa posição muito confortável. Por quê? Porque a minha responsabilidade é uma responsabilidade independente de culpa. Então, guarda comigo. Quais são as 3 fontes da responsabilidade objetiva? Atividade de risco, imposição de lei ou abuso de direito. Se a pessoa não tiver
não estiver praticando atividade de risco, não houver lei impondo responsabilidade objetiva, ou ela não estiver agindo em abuso de direito, não que ela não terá responsabilidade, mas aí a gente cai na regra geral. A gente cai na responsabilidade subjetiva, que é aquela em que a vítima tem que provar a culpa do agente para ganhar a ação. Bom, com essa informação, eu me despeço de vocês, desejando muito sucesso, tudo de bom. Tchau, tchau.